Queridos, nessas conversas de mesa da nossa manhã, eu conversando com o apóstolo, e o Senhor colocou para mim sobre uma palavra que muitos de nós não percebemos que passamos, enfrentamos e queremos pular esta palavra. É a realidade. Num tempo, né? Vamos voltar um pouquinho. Há uns anos atrás, agora virou moda esta palavra, mas há uns anos atrás, eu subi neste altar onde o Senhor me deu uma palavra e falava sobre processo. Sim ou não? Quem lembra? Muito tempo. Aí começou, veio uma onda de palavras com processo, que até enjoa a gente, né? É tanta gente falando que aí, não falando, agora mudou, não é mais, o crente passa pela prova, não, ele passa pelo processo. Nós fazemos da palavra ficar mais chique, mais suave, né? Então o processo, ele é uma prova realmente, mas eu conversando com o apóstolo, eu falei, sabe o que acontece com os processos da vida, ou com as provas? Muitos querem pular a realidade do processo. Eu acho que mais do que o processo é a realidade do processo. É a realidade da prova. É a realidade da dificuldade. É a realidade da tempestade. É a realidade da situação difícil. Porque, queridos, é fácil, a gente minimiza a palavra dizendo, é um processo que eu estou passando. Mas eu acredito que no barco, quando aquela tempestade veio, os discípulos não chegou para Jesus e disse, Jesus, nós estamos passando por um processo para ser provada a nossa fé. Eles correram e falaram assim, Jesus, aqui está uma tempestade, a realidade é dura, é difícil e nós precisamos de você. E essa realidade, é sobre essa realidade que eu quero falar com você nesta noite. É sobre esta realidade que o Senhor falou comigo. Que muitos, eles pulam a realidade do processo por não suportar a dor dela. Sim ou não? Dói ou não dói? Dói. Dói. A realidade da caminhada. Eu até mudei esse nome, processo que nós estávamos falando. Eu falei assim, até para o apóstolo, falei, é tão lindo. Isso não foi lido num livro. Pode ser que tenha livros, pode ser que tenha, mas isso foi trazido no momento de um café na nossa mesa, pela manhã, 6 da manhã, nosso café, nosso devocional, onde eu parei, olhei e falei assim, muitos fogem da realidade deste processo, e eu quero dizer algo para a sua vida nesta noite, você não vai mais fugir, você vai enfrentar, porque enquanto você fugir, você vai ter que voltar para essa realidade e passar por ela, porque nós não podemos pular o que o Senhor colocou para que nós passássemos. Amém? A realidade da caminhada. Essa realidade da caminhada é onde Deus nos encontra. Diga assim, a realidade da caminhada é onde Deus nos encontra e nos transforma. É ou não é? Queridos, eu vou perguntar, louvado seja Deus, se você não erguer a sua mão, mas eu vou erguer a minha. Quem aqui pegou Covid? No começo, lá atrás, que não sabia nem o que era a injeção de Covid ainda. Sim ou não? A gente foi aquelas cobaias, vocês foram aquelas cobaias assim que a gente ficava disputando qual era a vacina que ia tomar. Tinha a vacina, nem lembro mais qual é, a Pfizer, tem a outra, AstraZeneca, gente, naquela época, quem pegou o Covid naquela época foi uma sensação terrível de morte, onde muitos também foram ceifados. Foi uma realidade doída que quem pegou teve que enfrentar. Não teve para onde correr. Teve que enfrentar, teve que orar, e teve que jejuar, e teve que pedir, porque era a pessoa e Deus. Então, só que quando eu peguei o Covid, logo no início, aquela
situação, aquela realidade mudou algo dentro de mim. Eu peguei aquilo para que aquilo fosse... Eu falei, Senhor, se eu sair disso, algo não vai ser mais igual. E não foi mais igual. Nem na saúde, mas nem espiritualmente falando. A gente passa a dar um pouco mais de valor, ter um pouco mais de cuidado. A gente passa a olhar para aqueles que estão ao nosso lado com valores. Mas o problema é que enfrentamos a realidade, mas daqui a pouco cai no esquecimento, nós já não lembramos mais. Hoje fica tudo certo, está tudo certo. Todo mundo sem luva, todo mundo sem máscara, todo mundo não desinfeta mais nada, todo mundo vivendo. E que a nossa oração seja que nós não venhamos ser acometidos novamente por uma aflição dessa, para que nós tenhamos que aprender mais alguma coisa. Interessante que nessa hora, até aqueles que duvidam, que não têm uma fé tão genuína e verdadeira, passa a ter. Porque, querido, não adianta. Até aqueles que não crê passam a crer. Porque não tem para onde correr. Não tem. Então, ali na realidade da nossa caminhada é onde Deus nos encontra, é onde Deus nos transforma. A caminhada com Deus, ela não é fácil, mas é nela que Ele nos encontra, nos molda, nos leva além daquilo que imaginamos. Se eu perguntar, na sua caminhada, nas suas lutas, na sua tempestade, você não teve medo? Você não se perguntou por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que esse sofrimento? E o Senhor está te moldando. Dói porque a gente se bate. É que nem criança quando vai tomar uma injeção e tem medo da agulha. Começa a se bater, fura aqui, fura ali. Aí o que era para ser mais simples passa a ser muito maior do que você está vendo. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você ama Deus, existe uma promessa para a tua vida. E esta promessa, homem não dá, mulher não dá, marido não dá, namorada não dá, namorado não dá. Esta promessa desta coroa, somente quem nos dá é o Senhor. Você pode ter de tudo nessa vida, mas se você não tiver esta coroa que Deus te deu, de nada que você conquistou, de nada que você correu atrás, tem valor. Então, o que nós podemos ver aqui é que é feliz o homem que persevera na provação. Mas que coisa é essa? Eu tenho que ser feliz na provação? Lógico, na provação você chora, na provação você sente, mas você permanece. Nós vivemos hoje uma geração que foge da realidade. Infelizmente, hoje a geração foge da realidade. Ela foge da dor, ela foge da espera e ela foge das correções. Ela foge. Porém, se nós entendermos que essas realidades de angústia, de dor, esse processo é o que Deus opera, é da forma como Deus opera na nossa caminhada. E quando Ele opera dessa forma, presta bem atenção, queridos. Viva a realidade, porque preste atenção. Você não pode ter o contorno, você não pode contornar essa realidade. Você não pode fugir dela. Você não pode fazer com as suas próprias mãos. Você não vai poder fazer nada com as suas próprias forças quando você estiver na realidade desse processo, dessa luta, dessa dor. E o que você tem que fazer? Enfrentar. Eu falei isso para o apóstolo, eu falei, sabe o que acontece? É assim,
Se você consegue dar um jeitinho e contornar, se você dá um jeitinho e faz com as suas próprias forças, é como se o Senhor ali, Ele não está fazendo nada realmente, é você que está fazendo, mas você vai ter que voltar exatamente no mesmo lugar, lá na frente você vai ter que voltar no mesmo lugar, até que você enfrente as realidades da sua vida. Vocês estão entendendo? Você vai dar um jeitinho, dê um jeitinho hoje, lá na frente você vai voltar e vai ter que passar aquilo. Então eu quero te dar um conselho: enfrente as situações que você passa no seu dia a dia, no seu ano, no seu mês. É ano de ressurreição. Para ressurgir é preciso morrer. Então deixa morrer aquilo que ainda te impede de alcançar o melhor de Deus na sua vida. É na caminhada, é no passo a passo que somos transformadas, que somos transformados. É no passo a passo que somos preparados. Preparados para quê? É na caminhada, passo a passo, que somos preparados para carregar a glória dele. Olha que simples. O passo a passo da caminhada, a realidade que você passa, as dores que você enfrenta, as afrontas que você passa calada, você fica mal, você não aguenta ouvir certas coisas, mas você passa, porque quando você passa, você carrega a glória de Deus na sua vida. Não foi ninguém, não foi nada, foi o Deus que você serve que te ajudou a passar pela dificuldade. Aleluia. Glória a Deus. A fé verdadeira, querido, não é ignorar a dor. A fé verdadeira, ela nos faz enfrentar com coragem. A fé verdadeira, apóstolo, nos faz enfrentar com coragem os desafios. A fé verdadeira, ela faz com que nós venhamos esperar com confiança. Essa é a fé verdadeira. Tudo está desmoronando, mas você sabe em quem você crê. Vem más notícias, mas você sabe em quem você crê. Quantos estão entendendo, queridos? Recebe esta palavra para a tua vida. Você hoje pode ter entrado aqui, você pode estar triste. Você tem uma semana para enfrentar. Confie, enfrente, coragem. Deus é com você. Agora, você pode estar tentando resolver as coisas sozinho. Você pode estar tentando fugir daquilo que Deus quer tratar em você. Porque os processos, as lutas, a realidade desse processo nos trata, querido. Trata o nosso orgulho, trata a vaidade, trata a prepotência, trata a arrogância. Trata ou não trata? Trata. Trata. Quando eu tinha 33 anos, o médico me diagnosticou com um nódulo na mama, cancerígeno. Eu não imaginava que eu ia estar passando por aquilo, com aquela notícia. E eu fui para o Carisma, lá na Unicamp. Sabe o que Deus fez para mim? Ele me deu um baita susto. O Senhor me curou e me fez ver, cara a cara, que tem muita gente pior precisando das minhas orações naquele Carisma. Lá Ele me fez eu me compadecer. Lá Ele me fez descer. Lá Ele me fez ter misericórdia pelo próximo. Não que a gente não tenha, a gente tem.
A gente tem, só que a gente acha que tem. Deus quer trazer mais, porque Ele quer tratar o nosso coração. Ele quer tratar. Então hoje o Espírito Santo te chama. Hoje o Espírito Santo, Ele te chama. Ele chama a cada um de nós para encarar a realidade da sua caminhada. Qual é a realidade da sua caminhada hoje? Que realidade você está vivendo hoje, ou viveu durante a semana, ou viveu já do ano passado, está vindo para esse ano, e você está vivendo uma realidade neste ano de 2025. Qual é essa realidade? Qual é a realidade da caminhada até aqui? Qual é essa realidade? Encare essa realidade. Enfrente esta realidade. Porque o Senhor vai fazer na sua vida algo sobrenatural, para que você possa carregar a glória dele. Encara a realidade. E às vezes as pessoas encaram a realidade do processo, da caminhada, sabe como? Achando que é um castigo. Nossa, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Eu quero dizer para você que essa realidade não é um castigo, é um caminho. E ele é um caminho que nos forma, não é um caminho que nos deforma. É um caminho que nos forma. Ele nos forma, pastores. Ele nos forma o caráter. Ele forja o nosso caráter. E enquanto eu correr, enquanto eu não deixar que o meu caráter seja forjado segundo o caráter de Cristo, eu vou sofrer realidades na minha caminhada que vão causar dor. Isso não é para te fazer morrer. Isso é para te fazer crescer. Isso é para fazer você amadurecer. Isso é para fazer você ter autoridade quando você falar em qualquer coisa que acontecer, na autoridade do nome de Jesus. Porque nada, nem ninguém é melhor e nem pode ocupar um lugar tão mais importante do que o nosso Jesus. Nada. Nada e nem ninguém. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, todo mundo conhece esse versículo. Há tempo para todas as coisas. Para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Também foi uma palavra que foi falada tanto, propósito. Hoje o que nós estamos vendo? Que todos estão saturados da palavra propósito, todos estão saturados da palavra processo, porque todos estão fugindo da realidade, da situação ao qual todos estão vivendo, cada um a sua. Sabe por que nós estamos unidos aqui? Porque há uma realidade em nós. Nós cremos no nosso Senhor Jesus. Nós entregamos a nossa vida a Ele. E nós confiamos que nele e por Ele todas as coisas acontecem. Milagres acontecem. Eu sou uma pessoa que sou um milagre de Deus nesta terra. Acredito que se eu perguntar, cada um de nós temos uma história para contar como um milagre nesta terra. Sabe por que você nasceu? Ah, eu nasci. Por que você nasceu? Olha, eu admiro o meu esposo, engenheiro físico, químico, exatas. Quando a gente vê uma pessoa assim, crendo que tudo que foi feito na matemática foi Deus que fez, quando eu vejo alguém falar para mim assim, olha, eu não creio, eu falo, olha filho, quem está perdendo é você, não sou eu.
Deus, se você nasceu, não tem como explicar, se não for o poder de Deus na sua vida, que soprou o espírito e o fôlego de vida. Você nasceu com um propósito, sim, com uma missão, sim. Então viva a realidade da sua caminhada. Não culpe ninguém. Não coloque a culpa em ninguém. O que eu estou pregando aqui é o que nós conversamos. Presta bem atenção. Nós vamos prestar conta de todas as palavras que nós falamos. Presta bem atenção que palavras são sementes plantadas. E quando eu lanço presta atenção, quando eu lanço uma palavra, eu estou ministrando aqui, eu estou lançando uma palavra aqui. Se você que está aqui crê, eu quero que você saiba que você vai colher esta palavra como semente. Agora eu quero dizer mais ainda para você. Quando você crê com esta palavra, que ela é semente, a mesma palavra que foi lançada aqui, você creu, ela volta para mim e eu também colho, porque você creu. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus fala assim: eu não devo nada a ninguém a não ser o amor. Deus, ele não deve nada para mim porque eu sirvo a ele. Ele não deve nada, eu faço por amor e eu devolvo a ele o que ele me dá. Eu lembrei disso com o pastor Aguinaldo e a pastora Neuva. Eu falei: olha, eu lancei uma palavra para vocês há quase 15 anos atrás, e por vocês crerem nesta palavra que está aí, é resultado, eu colhi esta mesma semente 15 anos depois. Então saiba as sementes que você está plantando. Não fuja das realidades. Enfrentem, mas enfrentem glorificando, enfrentem adorando. Não enfrentem com palavras torpes. Não enfrente murmurando. Não enfrente reclamando. Não enfrente maldizendo. Se você não tem nada para falar, fique quieto. Ore. Louve. Mas use a sua boca para adorar. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 3, diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Se você está sendo provada na sua fé, saiba que você vai perseverar nela. E você vai contar o seu testemunho. Eu creio no ano da ressurreição para a sua vida. Eu creio. Você precisa crer. Não, eu já creio, eu faço, eu aconteço. Não, creia. Creia além das suas forças, além do seu entendimento, além do seu conhecimento. Creia além. O processo, a realidade da caminhada não é uma punição, ela é uma preparação. Diga assim: a realidade é uma preparação para a minha vida. Queridos, olha só, José passou 13 anos sendo moldado para se tornar governador. Davi passou pelo processo 22 anos até que a promessa cumprisse plenamente. Ele teve 15 anos onde veio uma parte da promessa, mas a promessa completa na vida de Davi foram 22 anos depois que Samuel ungiu Davi. Aí a gente não aguenta, porque nós somos uma geração imediatista que queremos tudo para ontem. A semente que eu plantei na vida dos pastores há 15 anos atrás, eu colhi para a minha vida 40 anos depois. 40 anos depois, né? Quase 40 de casado. Tá com pressa?
E quando o Senhor cumpre as promessas na nossa vida, realmente nós achamos que é como Josué e Caleb. Eu ainda tenho o Josué, o Caleb com 80 anos, né? Para mais estava lá no vigor. Para! Quantos aqui estão com mais de 60? Vamos lá, só 3. Mais 3? E aí a gente olha para os 3, vale mais 3,60 do que 100 de 20. Porque o 100 de 20 está sempre 20. Né? Sempre 20 por hora. Os de 60 estão a 120, porque não tem mais tempo para perder, queridos. Nós não temos mais tempo para perder, porque o que nós vivemos até agora é mais do que nós temos para viver na frente. Então, a promessa, ela vai vir. Precisamos permanecer fiel. Eu quero que você saiba que as realidades da nossa caminhada dura, difícil, sabe o que ela faz? Ela não mata as nossas promessas, ela nos capacita para carregar as nossas promessas. Porque Davi carregou a promessa dele, José carregou a promessa dele, e tantos outros na Bíblia carregaram as promessas, porque eles não fugiram das realidades. Davi não fugiu de enfrentar toda aquela situação, inclusive de quando ele pecou. Ele não fugiu, ele enfrentou, ele disse: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti pequei. Ele enfrentou. Talvez você tenha se sentido esquecido, esquecida, tenha se sentido invisível. Talvez você está se sentindo agoniada, angustiada. Mas eu quero pedir para você nesta noite parar de tentar atalhar. O que é atalhar? Eu quero pedir para você parar de pular. Eu quero pedir para você parar de encurtar as etapas que Deus estabeleceu para a sua vida. Pare de pular as etapas que Deus colocou na sua vida. Ei, qual é a realidade que você está vivendo? Pensa nela agora. Aí, se eu perguntar isso para você, é interessante quando a gente está sentado, quando alguém fala assim: qual é a sua realidade? Você fala: nossa, tem tantas. Né? Às vezes você fala assim: olha, a minha realidade financeira, a minha realidade profissional, a minha realidade na faculdade, a minha realidade na minha saúde, a minha realidade no casamento, a minha realidade com os filhos, com o pai. Eu não sei qual é a sua realidade, mas o que eu quero dizer para você: pare de pular as etapas que Deus estabeleceu. Confie na formação que Ele deseja para a tua vida. Porque você vai carregar a glória dele na sua vida. Outra realidade que nós precisamos encarar é não fugir da dor. A realidade do sofrimento que nos forma. A realidade de não fugirmos da dor. Dói. Quem quer sentir dor? Ninguém. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, está aqui. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Olha o que Paulo escreve aqui. Que o nosso sofrimento é leve. Diga assim, esse, não fala meu não. Fala assim, esse sofrimento é leve e momentâneo. Isso! Quando eu, Ana Paula, enfrento uma situação difícil, é nisso que eu me pego. Senhor, é leve
e é momentâneo. O que isso significa? É passageiro. Não vai ficar. Não vai ficar. Não vai. Lá em Tiago 5:11, se der para pôr. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim. Eu quero perguntar para você a sua realidade. Você está passando pela realidade de Jó? Ceifaram os seus filhos? Ceifaram suas riquezas, sua casa? Ceifaram a sua saúde? Ceifaram? Ceifaram? Não? Então dê glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, aleluia? Isso. Meu Deus. Tem gente que fala assim: eu quero ter a paciência de Jó. Eu não quero. Você está preparado para ser paciente como Jó quando as má notícias chegarem na tua casa? Não, Senhor, eu não sou capaz de ter essa paciência, porque se eu, com o que eu tenho eu já falo, com o que eu tenho eu já murmuro, com o que eu tenho eu já faço tanta coisa, imagine se vier mais. Tá bom, Senhor, me ensina, me trata com isso que o Senhor está colocando, expurga do meu coração aquilo que o Senhor quer que eu veja, que não está de acordo com o Senhor, porque o que está no teu coração, Deus já sabe. Talvez quem não saiba o que está no teu coração é você mesmo. Então essas dores é para trazer e forjar o teu caráter, para você saber quem você é, o que você fala e como é o seu comportamento. É uma realidade triste. Mas quando nós fugimos da realidade, eu volto a te falar. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sabe isso aqui que você fugiu? Não vai ficar. Você volta ali e uma hora você vai ter que passar. A dor não é o fim do caminho, ela é a parte do caminho. A dor com Deus não destrói, a dor com Deus nos forja. Olha bem, a dor não é o fim do caminho. Presta bem atenção daqueles 2 que iam a caminho de Emaús. Triste, chateado, o Senhor tinha morrido, eles estavam desiludidos, indo embora, achando que era o fim. E quem apareceu no caminho? Jesus. Então eu quero dizer que no caminho, na realidade do caminho, na realidade da dor, Jesus está com você. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. Ele restaura o teu caminho. Ele restaura a tua realidade. Então eu quero te falar: enfrente a dor, enfrente a dor, enfrente a situação, coragem, enfrente com o Espírito Santo. Não enterre viva a área que Deus quer ressuscitar na tua vida, amém? Ano de ressurreição, não enterre vivo aquilo que Deus quer ressuscitar na sua vida. Hoje, nesta hora, você que está me assistindo, você que está aqui, erga a tua mão. O Senhor está te dando uma força dobrada para enfrentar a realidade da sua vida em nome de Jesus. Recebe. Presta bem atenção que o sofrimento, ela é a escola de fé e de maturidade. É no sofrimento que nós podemos aumentar a nossa fé e nos tornarmos maduros naquilo que ainda não somos. Eu sempre falava assim, quando na minha caminhada existiam coisas, pastora Adriana, que vinham, que eram um laço para a minha vida, sabe? Umas coisas que queria. Tinha coisas que eu caía assim de bobeira, mas eu falava com Deus: nisso eu não caio nunca mais na minha vida, e nunca mais eu caio. Pode vir outros laços, mas aquele não. Então o laço muitas vezes vem para habilitar você. Não pense que o diabo tem poder sobre a sua vida.
mas são através de situações que Ele coloca, que na hora você pode cair, mas você tem uma cruz que te justifica, você tem um Jesus que vai lá e pede perdão, Ele te justifica, e você se levanta e diz: nisso eu não caio mais, e você se torna habilitado naquilo que você passou. Aleluia. Outra coisa que a realidade nos ensina, a realidade do sofrimento, a realidade do processo, chame da maneira como você quiser, é depender do Espírito Santo. Vamos falar a verdade. Tem coisa que a gente não tem onde correr, se não for Deus na nossa vida ali mesmo. Você pode pedir socorro para o vizinho, para o amigo, para o irmão, para o pastor, mas é você e Deus. Então, outra coisa que Ele nos ensina é depender do Espírito Santo. Se você até hoje fugiu das suas realidades, eu quero te encorajar a enfrentar e a recomeçá-las com coragem. Seja forte e corajosa, não temas, o Senhor é contigo. A caminhada, lá em Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Se humilhe diante de Deus. Reconheça a sua deficiência, a sua debilidade diante do Senhor. Ele é que vai te exaltar. E no momento que Ele vai te exaltar, não é para você falar assim, ó, haha, agora eu estou por cima e você está por baixo. Quando o Senhor te exalta, Ele te exalta porque você se tornou humilde. Que você é capaz ainda de olhar para aquele que te apedrejou e sentir misericórdia. É aí que você percebe que você subiu um degrau na sua fé, um degrau na sua maturidade, e você foi aprovada na realidade do sofrimento. Aleluia. A caminhada exige mais do que força humana, ela exige unidade, ela exige comunhão, ela exige parceria com o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá força, é o Espírito Santo que nos dá direção, e é Ele que nos dá voz no silêncio da nossa dor. Se você tem tentado resolver tudo sozinha, sozinho, se você tem tentado fazer da sua forma, eu quero te falar que chegou o momento de você entregar e viver a realidade do caos com fé. Amém? Nesta noite, eu quero te convidar a entrar na sua caminhada, nessa realidade, e deixar que o Espírito Santo venha trabalhar, porque Ele é o escape. Ele vai te dar o escape, você vai passar sobre as águas, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Nós só conseguimos passar pela caminhada, pela realidade desta caminhada, desta dor, desta perda. Nós só conseguimos viver nessa jornada que vai para o céu, porque essa jornada só vai terminar no céu, se eu estiver na dependência total do Espírito Santo, gente. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, volta. Bem-aventurado, volta para o 11. O homem ou a mulher
que persevera na provação. Feliz o homem que persevera na provação. Feliz o homem que consegue, ou a mulher que consegue enxergar na escassez possibilidade de colheita. Feliz do homem e da mulher que, quando olha para um campo sem nada, consegue enxergar sementes que produziram debaixo da terra. Não é com os seus olhos, não são com as suas mãos, mas são com a fé. É pela fé que você vai alcançar o que o Senhor te prometeu. Não é fugindo da realidade, mas é enfrentando as suas realidades. Interessante que o Senhor falou algo comigo que falou muito ao meu coração. O que nós chamamos muitas vezes de dor, o que nós chamamos muitas vezes de sofrimento, o Senhor chama, o céu chama de construção. O que nós chamamos de destruição, de dor, de perda, o que nós chamamos muitas vezes de impossibilidade, o céu chama de possibilidade, de construção e de milagre. Então chame à existência aquilo que não existe, querido, porque no céu já existe, no céu já está construído para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é lutar, que é enfrentar. Permita que cada dificuldade da sua vida te transforme. Permita que cada dificuldade da tua vida você se torne melhor. Que cada dificuldade da sua vida você se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. Que mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se como nós. Se humilhou, se fez como servo, para agradar aquele que o chamou. Nós estamos aqui porque amamos Jesus. Jesus tem para você possibilidades. Não troque. Quantas vezes você fala de Jesus durante a sua semana? Pense, quantas vezes? Quantas? Quantas vezes você fala do amor de Jesus? Quantas vezes você fala do amor de Cristo? Quantas? Eu cheguei num lugar esta semana, eu achei até engraçado. É um lugar que eu vou muitas vezes, mas eu cheguei essa semana e falaram assim para mim: olha, você precisa convidar fulana para ir na sua igreja. Aí eu falei: mas se for por falta de convite, eu estou te convidando, vamos para a igreja. Mas essa menina me vê toda vez, essa aqui que falou que eu precisava convidar. Aí eu peguei e falei: mas é por falta de convite que você não vai? Aí eles riram, eles falaram assim: não, ela não vai, mas ela manda todo mundo ir para a sua igreja. Ela falou: eu conheço uma igreja. Você vai lá? Não vou, mas eu conheço a pastora da igreja. Como você tem sido conhecida por onde você passa? O que falam de você? O que você fala? Transforme a realidade da dor, querida, em uma oportunidade de falar da glória do Senhor. Quando a gente se cala no meio da dor, fique tranquila. Aquela semente você plantou e em breve ela vai dar. Naquele momento as pessoas não conhecem o que você está sentindo, mas aquele que está te assistindo sabe muito bem o que você está sentindo. Você não vai morrer. Ano da ressurreição. Na sua realidade de caminhada, Deus te encontra e Deus te transforma. Vamos ficar de pé.